quiser acessar depois, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. A gente vai começar mais uma das palestras dos seminários do LabLink, que é o Laboratório de Linguagem e Cognição. Essas palestras são parte de uma ação de extensão que a gente está fazendo, né, esse semestre, e o tema dos nossos seminários é Neurociência e Linguagem, nesse semestre. E hoje a gente vai receber, o nosso terceiro convidado, a gente teve também uma série de palestras em abril, que é o professor Dr. Marcos Maia, da UFRJ. Já agradeço imensamente, Marcos, por sempre estar tão disponível, né, para os nossos convites, e eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do professor Marcos, né. O professor Marcos Maia é doutor em Linguística pela University of Southern California, e ele realizou estágio de pós-doutorado na área de processamento de linguagem na CUNY, na City University of New York, além de ter visitado várias universidades internacionais como pesquisador. O professor Marcos Maia é professor titular de Linguística do Departamento de Linguística da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fundou e coordena o Laboratório de Psicolinguística Experimental, o LAPEX, que formou diversos dos mais importantes psicolinguistas brasileiros, né, e que estão em diversas universidades do Brasil. Ele atua nas áreas de psicolinguística, teoria e análise linguística e línguas indígenas, e desenvolve pesquisas e orienta projetos sobre processamento lexical e sintático, sintaxe experimental, teoria da gramática e psicolinguística e educação, mais recentemente. O professor Marcos tem uma vasta e importante produção científica, publicou mais de 80 artigos, mais de 10 livros, mais de 30 capítulos de livros, e recentemente ele publicou, junto com Tom Roper e a professora Heloísa Pilati, um livro que se chama Experimentando Linguística na Escola, Conhecimento Gramatical, Leitura e Escrita, e em 2019 um livro que se chama Psicolinguística e Metacognição na Escola. E o título da palestra do professor Marcos hoje é Teoria Sintática, Processamento de Frases e Sintaxe Experimental, Questões Epistemológicas e Aplicações Educacionais. Então, mais uma vez, eu agradeço, Marcos, a disponibilidade e passo a palavra a você. Agradeço em nome de todos os membros do laboratório e de toda a organização também dos seminários. Muito obrigada. Está sem som, professor. Não aprendo. Então, eu que te agradeço, Indaiá e Rafael também, pelo convite, né? Para mim é um prazer, acolhida, de falar com vocês aqui, da gente conversar, né? Nesse momento que a gente está atravessando de pandemia, infodemia, né? Pandemônio político e social, quer dizer, então é um momento de a gente estar aqui se reunindo na academia, sempre para mim é um grande prazer e um grande conforto também, né? Eu vou projetar aqui, eu já treinei com a Noélia agora, eu uso mais o Zoom, na verdade, mas eu acho que já sei fazer aqui, já tem que achar o meu... Ué, por que eu não estou achando? Espera aí, só um instante, deixa eu ver se eu acho aqui meu PowerPoint, ok. Agora, apresentar agora uma janela, agora ele apareceu. Então, vê se vocês veem aí. Estão vendo? Sim, está iniciando. Peraí, agora parou. Parou? Estão vendo? Chegou. Então tá. Agora deu certo. Deu certo, né? Então, qualquer coisa, vocês podem interromper e tudo, né? Porque agora eu estou vendo só o PowerPoint mesmo, não vejo mais vocês. Então, bom, o título é esse, Teoria Sintática, Processamento de Frases, Sintaxe Experimental, Questões Epistemológicas e Aplicações Educacionais. É um pouco ambicioso, eu já até pedi para me avisarem quando faltar 15 minutos. Eu também gostaria de deixar em aberto, se alguém pode me interromper em qualquer momento, vamos fazer informal, né? Se tiver alguma questão, alguma observação, algum comentário, né? E eu também posso fazer algumas perguntas, se alguém quiser responder, eu não estou vendo, mas posso ouvir, né? Então tá, vamos começar. Eu fiz um roteirozinho
basicamente, vamos começar mostrando dados, que é a ideia de problem solving, né, que a gente tem trabalhado muito, principalmente, professora. Esse último livro, que a Indaiá mencionou, né, que lançamos no Enel, com a professora Heloísa Pilati, o professor Tom Roper, sempre aquela ideia que não é uma ideia nova, mas é uma ideia que a gente está gostando de exercitar no momento, que é assim, partir de problemas, né, de questões. Então, meio que indutivamente, olhar para dados, né? Eu trabalho com línguas indígenas também, talvez tenha até alguns dados de línguas indígenas aqui, e a partir dos dados, a gente, indutivamente, buscar os grandes quadros de referência, questionar, discutir, né? E aprender, né? Então, quero começar logo com dados, mas depois vamos entrar em questões de arquitetura, porque você vê que tem 3 coisas ali, né? Teoria sintática, processamento de frases e sintaxe experimental. Então, eu queria dizer que, basicamente, digamos assim, o grande argumento dessa parte epistemológica é dizer que eu tenho uma postura, que eu tenho tentado fazer massa crítica, acho muito importante manter. É claro que isso pode ser questionado, ciência assim, de que a gente não deveria reduzir esses 3 campos um ao outro. Gostaria de afirmar e de tentar demonstrar, não sei se eu vou conseguir, mas tenho tentado fazer isso, que cada uma dessas áreas tem ontologia própria, tem direito de existir, e um eliminacionismo, como a gente vê hoje muitas vezes, né? Até na neurociência, tem uma linha chamada neurociência eliminacionista, ou um reducionismo de você achar que uma dessas pode ser reduzida à outra, não me parece que contribui. Não me parece que contribui. Mas, então, era uma tentativa também da gente organizar esse campo tão fascinante, importante de estudos. Eles interagem, mas não são isomórficas. Essa é a minha tese, então, mostrando, inclusive, questões do passado que não houve problemas, a chamada crise da teoria da Derivational Theory of Complexity, a crise da teoria da complexidade derivacional, que afastou os estudos psicolinguísticos dos estudos de gramática, né? Então, a gente tem que aprender no desenvolvimento, nos desdobramentos da ciência, da nossa ciência, da linguagem, ao longo de já década de 50, na Revolução Cognitivista, né? Até agora temos aí 70 anos, né? Então não podemos cometer os mesmos erros. Podemos cometer novos erros, mas tentando não cometer os mesmos erros. Então, essas são questões de arquitetura, representação e processamento. Bom, no que diz respeito ao processamento, a gente tem muitas ilusões gramaticais e determinadas estruturas, ao computar as estruturas, a gente falha. Em outra falha menos, em outra falha mais. É o que se chama de falibilidade seletiva, né? Bom, há também, obviamente, convergências entre representação e processamento. Vou mostrar um caso que é o efeito da lacuna preenchida, tem uma convergência maravilhosa, mas também tem mismatches. Eu acho que um desses mismatches é o que eu tenho chamado o erro de Everett. Eu vou mapear rapidamente a análise que o Daniel Everett faz de que não há recursividade indireta na língua Pirahã. E, no final, vou tentar falar rapidamente sobre algumas aplicações educacionais de tudo isso que a gente está discutindo e pensando juntos aqui. Mostrar um pouco projetos que a gente fez na educação básica, foi o livro que a professora Indaiá mencionou, Psicolinguística e Metacognição na Escola, e coisas que nós temos feito na universidade agora, durante a pandemia. Eu trabalho com rastreamento ocular e outras técnicas psicolinguística. No momento, até outras técnicas, por exemplo, leitura automonitorada, a gente está fazendo à distância, tem programas que permitem fazer. Mas rastreamento ocular, você sabe que tem até alguns laboratórios importantes tentando fazer, mas nós aqui não estamos fazendo à distância isso. Mas nós temos muitos dados de tudo que é estrutura, você pode imaginar. Vou mostrar alguns aqui. Então, eu tenho usado em cursos na graduação e na pós-graduação, já que a gente pretendia voltar à educação básica, mas não foi possível até agora. Então, nos cursos que a gente dá de sintaxe, de psicolinguística, de
Linguística Aplicada à Educação, que são cursos que nós oferecemos lá na UFRJ, a gente tem usado dados de rastreamento ocular, por exemplo, para pensar questões educacionais, como questões linguísticas, questões de psicolinguística, de teoria gramatical, né? Vou falar um pouco sobre essas questões, basicamente o mapa da fala, digamos assim. Olha, em qualquer momento pode me interromper. Então, vamos começar com essa frase aqui. Talvez alguns já conheçam esses dados, que eu também já tenho mostrado por aí. Mas, então, de qualquer maneira, a gente pode pensar mais um pouco. Uma frase como essa, todo mundo leu, né? É difícil a gente olhar e não ler, né? Ler é um processo que envolve reflexão, mas também envolve reflexo, automaticidade, né? Uma vez que você se alfabetizou, é difícil você olhar e não ler. Você vai olhar e ler. Como é que você leu isso? A gente não sabe muito bem, né? A gente sabe a interpretação depois, mas durante a leitura, um microscópio como o eye tracking, que é muito intuitivo, não precisa dar aula de eye tracking se você souber o que é isso. Isso é um heat map, um mapa de calor. Onde foi que a pessoa que leu essa frase olhou mais? Será que alguém quer responder? Acho que foi no o professor e só usava. Obrigado, olhou mais nessa área aí, né, que é a oração principal, né, e o verbo, né, e também tem esse só, né, que faz um foco ali, isso atraiu muito o olho. Eu estou usando dados prototípicos de estudos feitos com muitos participantes, né, e é claro que você tem distribuições amostrais em que você pode ter pontos fora da curva, mas eu peguei um dado que é um dado, todos os dados que eu vou mostrar aqui são dados de uma pessoa. Eu acho que em poucas vezes eu vou mostrar dados promediados, mas dados prototípicos, né? Não aqueles dados outliers, como se diz em inglês, né? Então, tipicamente, lê-se assim, muito provavelmente a gente leu essa frase assim, com um padrão mais ou menos parecido, né? E olhou muito na oração principal e menos na subordinada. Agora, se for essa frase aqui embaixo, você está vendo? O que você acha que a gente vai acontecer aí? Alguém tem uma ideia do que vai acontecer nessa frase? Problem solving. Talvez o leitor foque mais na palavra livro, né, que não está pluralizada. Pode ser um typo, um errinho de concordância, digitar, né? Muito bem. E você acertou. Eu não sei quem falou, que eu não estou vendo os nomes, mas é isso que geralmente acontece, está vendo? Pelo menos com isso os participantes são alunos de ensino superior da Faculdade de Letras, né? Abrem-se aí muitas questões. E se a gente fizer na escola? E se a gente fizer com pessoas que não estão na Faculdade de Letras? Então, tudo isso são questões. E se a gente fizer, em vez de todos os livros, se a gente fizer todo o livros, que aí é mais brabo, né? Tem diferenças na aceitabilidade, tudo isso são perspectivas abertas à pesquisa, à verificação empírica, e um microscópio como esse nos dá indicações daquilo que a gente está fazendo na hora que a gente está lendo, né? Então, e nessa aqui agora, hein? Quem se arrisca a dizer uma previsão, uma hipótese do que poderá acontecer nessa frase, dialogando com a frase do meio, que é perfeitamente bem formada sintática e semanticamente, né? Morfossintática e semanticamente. Acho que talvez ficasse no verbo. Porque não... É no verbo, né? Olha lá, alguém leu assim, né? Então, essa técnica de apresentação de dados é muito intuitiva, são os mapas de calor, mas o eye tracking tem outra maneira de ver, que é o gaze plot de estático e o gaze plot dinâmico, que a gente chama de mapa de fixações, uma por uma. Que tipo de arquitetura a gente poderia tentar fazer hipóteses sobre a partir dessas leituras típicas, né? Bom, aqui eu poderia dizer que a oração principal na frase do meio é mais olhada, mas quando há anomalias, digamos, de concordância, né, isso atrai o olho na Faculdade de Letras, e quando há anomalias na seleção S, na S-selection, né, porque geralmente não come livro, né, o verbo tem uma seleção C legal, constituinte selecionado, porque comer é um predicado de 2 lugares, né, mas a seleção S
não é muito apropriada. Então, parece que na arquitetura a gente vai ter efeitos, digamos assim, de concordância, né? Também no mesmo status que efeitos semânticos, né? Mas vamos ver assim agora. Ó. Aqui é a técnica que eu falei de gaze plot dinâmico. Vamos ver quem pode me dizer nessa técnica. Essa é a frase bem formada, sintática e morfossintática e semanticamente, né? Vamos ver. Olha, foi bem compatível com o mapa de calor, né? Teve uma fixação que se chama regressiva. Ó, vamos ver de novo. Leu tudo, ó, foi até o fim. Então, aquela primeira passagem é justamente chamada assim, a primeira passagem do olhar, né? Uma das medidas que a gente usa. Só houve refixação depois de ler a frase toda. Ele voltou na oração principal, porque depois, esqueci de dizer, mas nesses testes sempre tem aquela medida interpretativa final. Então, a pessoa está lendo, mas está lembrando que vai ser perguntado sobre a frase. Bom, então, novamente, agora vamos ver a outra. Essa daqui. Então, vamos prestar atenção aí. Aqui é aquela questãozinha de todos os livros, né? Como é que ele leu? Opa. Terminou. E aí, o que tem? Alguém pode dizer alguma coisa sobre essa leitura? É uma leitura típica. Voltou para conferir se estava correto? Voltou para conferir se estava correto isso. Foi um movimento sacádico regressivo de primeira passagem ou de segunda passagem? Vamos ver de novo. Primeira, né? Vamos ver de novo. Ele terminou, não. Voltou, né? 2 vezes até. Tem 2 refixações de primeira passagem do olhar. Não foi? Concordam? Super. Então, agora vamos ver aquela famosa da seleção S de começo, né? E aí, o que você pode me dizer? Ele passou tudo na primeira vez, depois ele volta para, tipo, alguma coisa não fez sentido. Ele volta. A anomalia semântica foi a posteriori comparativamente à anomalia sintática, né? Então, houve o padrão de refixação mais cedo no caso da sintaxe do que no caso da semana. Ele até aceitou, né? Olha, vamos ver de novo. Opa. Comeu, tudo bem, vamos ver que história é essa. Mas agora que isso? Começo, todos os livros. Voltou, você viu, nos 2, no verbo e no seu objeto. Mas foi depois de ler tudo. Então, aí, se pensarmos em termos de curso temporal dos processos de computação, nós temos uma diferença que não ficava tão visível no mapa de calor. Obviamente que tudo isso é traduzido numa planilha Excel com os milésimos de segundos de cada uma dessas fixações. Isso aqui são dados qualitativos, né? Que nós estamos tentando explorar mais do que a gente explorava antes, mas isso daqui é objeto de análises quantitativas. Hoje há um debate grande na linguística, na psicolinguística, sobre os tipos de análise frequentistas, ANOVAs, métodos bayesianos, probabilísticos, né? Tudo isso está em questão hoje, né? Mas, do meu ponto de vista, eu estou gostando de trabalhar com uma análise mais qualitativa, mas, obviamente, quali-quantitativa. Bom, nós vamos aqui, uma outra pessoa leu assim, ó. Agora eu marquei o número de fixações. Ó. Ele foi, leu tudo e voltou ali também, tá vendo? Mas voltou depois de ler tudo, tá vendo? Ele foi até a fixação. O número 1, geralmente, quando a pessoa faz o teste de eye tracking, tá vendo a fixação número 1 bem no centro? Que é muito comum esse padrão, porque a pessoa diz assim, ó, você vai ler uma frase, vai aparecer, e aí você depois vai responder uma pergunta. Então, geralmente, você está olhando no meio da tela, é muito comum, pode não estar, mas é bem comum esse padrão. E ela foi
e aí viu até o fim 10, e aí voltou 11, 12, 13, 14 na área ali que a gente viu que a seleção S. Mas, novamente, nós vemos um exemplo de regressão de segunda passagem do olhar. Bom, nós estudamos esses dados aí, são extraídos desse trabalho aqui, que está publicado em 2020, né? Anomalias de forma de conteúdo em português brasileiro, um estudo preliminar de rastreamento ocular da leitura e de avaliação de aceitabilidade, né? Então, nós fizemos esse trabalho. Quem quiser mais detalhes sobre essas análises, encontra nesse trabalho. Agora, eu queria voltar nesse ponto, então, depois de mostrarmos questões gramaticais que são exploradas na teoria gramatical, que são exploradas na área da psicolinguística chamada sentence processing, processamento de frase, e que também tem relevo para a área chamada sintaxe experimental, que quer dialogar com teoria gramatical, né? Eu gosto sempre de voltar ao Aspects. 1965, o primeiro capítulo, meus alunos sempre leem ali, porque muitas vezes o Chomsky fica cansado de repetir, e ele diz isso, aquela ideia de que a teoria linguística está preocupada primariamente com falante-ouvinte ideal numa comunidade de fala completamente homogênea, que sabe a sua linguagem perfeitamente, sua língua perfeitamente, e nem é afetado por condições irrelevantes, gramaticalidade, limitações de memória, distração, mudança de atenção, interesse, erros randômicos ou característicos, o que também é bem interessante. Olha como o Chomsky, já em 65, organizou esse quadro, né? Ao aplicar seu conhecimento da linguagem no desempenho real, competência e performance, né? Basicamente, ele estabelece aí, e esse indivíduo não existe, eu não conheço ele. Eu não sei se alguém aqui conhece, falante-ouvinte ideal de uma comunidade de fala completamente homogênea, mas todas as ciências maduras idealizam. Lembra da física? A física, você pode pensar sem atrito. Aqueles sistemas de força, não vai existir na prática, mas também podemos ver o papel do atrito, né? E aí as ciências têm evoluído, fazem essa diferença, e é muito importante fazer, mas é preciso não confundir as questões. Estamos juntos até agora? Porque a confusão do que o Chomsky está cansado de afirmar leva a, por exemplo, textos se a gente deveria fazer um impeachment. Não é de impeachment, agora está querendo entrar até nos linguistas de poltrona, ou seja, os linguistas de gabinete. Eu acho que perguntar isso em si, né, eu acho que aí porque a gente tem técnicas como essa, então a gente não precisa mais do pensamento linguístico, do pensar sintaticamente, né? Então, não precisamos mais do linguista de gabinete, não precisamos mais do Chomsky. Quer dizer, essa questão me parece fruto de um equívoco. E então chegamos novamente, como o Chomsky sempre alerta, ao problema de Descartes. O Descartes, no livro dele, Meditações Metafísicas, ele diz assim: quando eu movo a minha mão, é a minha mente que faz a minha mão se mover. Como que essas duas ontologias distintas, olha só, o Descartes já estava ligado, mente e corpo interagem uma com a outra, é uma questão, esse é um problema de Descartes, né? E aí você tem muitas teorias aí, tem o monismo, o fisicalismo, o idealismo, a dualidade cartesiana. O fisicalismo, por exemplo, é Aristóteles, né? O idealismo é o Platão, mas também tem o monismo neutro, que é basicamente a posição do Chomsky, ele mesmo diz aqui, olha, o Chomsky diz isso, em 2003, eu não tenho estado me ocupando da questão da redução da mente à matéria, e nem mesmo compreendo que é essa questão. Eu uso o termo mente sem nenhum valor ontológico, pelo contrário, como uma maneira informal de fazer referência ao estudo do corpo, especificamente o cérebro, conduzido em um certo nível de abstração. Desse ponto de vista, não há lugar para o problema de Lacan, ele questiona isso, sobre a redução da mente à matéria. Então, ele não é reducionista, né, do Chomsky. Então, porque isso tem, se você percorrer, eu tentei mais ou menos, se alguém quiser ver em detalhe, as várias teorias que vêm sendo feitas no livro organizado pelo Gabriel Otero e Eduardo Kennedy, que foi lançado em 2019, que se chama Chomsky
e a reinvenção da linguística, pela editora Contexto. Aí eles me convidaram a escrever um capítulo chamado justamente Problema de Descartes. Ali eu vou revisar as variantes dessa questão corpo-mente, competência, processamento, que o Chomsky tem chamado de o saber e o fazer. São necessidades conceptuais virtuais. Isso não é uma estipulação da teoria. O fato de que as pessoas sabem coisa e as pessoas fazem coisa, né? Olha, um dos casos de que você não pode realmente reduzir uma coisa a outra, por exemplo, vamos ver como a pessoa... Vamos voltar para os dados. Ó. Como é que alguém leu tipicamente uma frase como essa? Temos aí 13 fixações, não teve nem regressão, depois respondeu perguntas sobre essa frase. É muito comum a última ser maior. Muito comum, a gente conta muito esse padrão no laboratório de rastreamento ocular, porque ali é a fase que os psicolinguistas chamam de wrap-up, onde a gente embrulha, né? Então, a pessoa não está lendo só essa fase, essa palavra final, mas ela está tentando agora chegar num ponto mais reflexivo, né, de entender tudo, né? Ele foi fazendo parsing, a computação, sintagma, palavra a palavra, e aí, no fim, ela integra, um momento integrativo final, né? Mas não foi muito custoso processar, você vê que não teve nem regressão, né? E aí você tem uma série de orações relativas apostas à direita, né? Então, vamos comparar, essa agora. E essa aqui, como é que se chama esse tipo de estrutura, pessoal da linguística? Quem sabe? Em inglês chama center embedding, né? Elas estão... Você começa, mas você não completa. Porque a outra você completa, e você vai introduzindo orações relativas uma dentro da outra. Você vê que o material lexical é o mesmo que da outra frase, mas olha só como é que tipicamente se lê. Nossa, aquela foi mais do dobro, né? Eu acho que teve 29 fixações, né? Com várias regressões. Nem sei se teve de primeira passagem. Deixa eu ver se teve de primeira passagem. Ajuda a ver aqui. Está lendo. Ele foi até o fim. Aí depois que regrediu. Regrediu várias vezes para diferentes áreas, né? Muito bem. Basicamente está aí. Uma foi com 13, outra foi com 29 fixações e várias regressões, né? Então você tem uma diferença naquilo que se chama leiturabilidade, mas o que deu aí é a complexidade estrutural. Essas duas frases são bem formadas gramaticalmente, do ponto de vista do conhecimento gramatical, do ponto de vista da competência gramatical, mas uma é mais custosa do que a outra, né? Então você já vê que não tem uma isomorfia entre o saber e o fazer. Já se teve teorias sobre isso, Kimball, two sentences, por que é mais difícil, questões de computação no processamento. Então, tem um artigo até mais recente, 2020, que eu gostei muito desse artigo. A pessoa revisita essa questão, né? Qual é o papel, de fato, do processador, o parser, né? Do ponto de vista um pouco mais recente. Gostei muito desse trabalho, saiu na Frontiers. A diferença de representação é acesso. A gramática é um saber, o parser é um fazer, né? E aí você tem mismatches. Por exemplo, você tem frases completamente agramaticais e inaceitáveis. A processar a atriz, o produtor decidiu, contratou que novo, ou a emissora demitiu que o. Você tem outras como essas, que são aceitáveis, são gramaticais, mas têm uma aceitabilidade mais baixa, né? E você pode ter também casos puramente de deslizes da língua, aí o cara, em vez de falar bake my bike, fala take my bike, mas a representação está perfeita, é só o acesso, né? Tentou a torta, porque persevera, né? Tinha 2 T's ali, mas ele mesmo se corrige, não é um problema de representação.
pode também ter uma reversão. Já ouvi falar, alguém cortou o bolo no aniversário, ou até blending, né? Grerro, cometeu um grave erro. Então, são questões, lembra dos erros randômicos e característicos de que o Chomsky fala em 1965. Tem também as ambiguidades estruturais. Ambiguidades estruturais também mostram que não há isomorfia entre o saber e o fazer. Por exemplo, você vai ter o parser, que é essa instância que analisa os constituintes, né? Separar, vem de pars orationis, separar as partes da oração. Na verdade, é latim, mas a gente foi no inglês parser e voltou para o português. Pode falar também parseador ou parseamento, né? Por exemplo, essa famosa aí, o menino viu o turista com o binóculo, né? A gramática analisa bonitinho. Você pode analisar como um sintagma preposicional adjunto adverbial, ou você pode analisar como um sintagma preposicional com o binóculo, né? Como um adjunto adnominal, né? Ótimo, mas a análise gramatical em si não tem mais nada a dizer. Agora, a psicolinguística descobriu que há preferências nessas análises, que essas preferências podem ser influenciadas pela prosódia, né? E que se na leitura pode ter uma prosódia implícita, e que as pessoas geralmente preferem um tipo de aposição mais mínima, são questões de processamento. Novamente, batendo na tecla que saber e fazer, representação gramatical, teoria gramatical, não é isomórfico um processamento de frases, né? Aí, outro caso, o que acontece aqui? Construir uma estrutura assim. Aí depois vem as meias, ótimo, mas se tiver depois caíram, o que acontece? Sua análise inicial desaba, porque não tem onde fazer a posição do seu chamado garden path, no caso chamado, conhecido na literatura como late closure, né? Então, aí tem que reanalisar. Então, na verdade, esse verbo está numa acepção intransitiva. Quanto Maria estava costurando as meias, porque o princípio late closure é quase que um princípio de faço que está fazendo, mas só que, na verdade, eu tenho que reanalisar as meias, não como objeto de costurar, mas como sintagma nominal sujeito da oração seguinte, né? Então, é custoso fazer isso, tem um custo de processamento, né? Os garden paths também, e a pontuação, olha, por exemplo. Eu voltou, tem uma regressão segunda passagem à roupa, tá vendo? Nessa aqui. Aí foi pior, hein? Muito mais difícil, tá vendo? Olha lá, uma leitura típica. E essa? Agora tem uma vírgula, ó. Bem mais fácil, bem mais fácil. Ficou lá no fim, maior, para tentar fazer aquela integração, muito mais fácil com a vírgula, né? Então, é o que o Chomsky vem dizendo desde sempre. Existe uma diferença de categoria entre o que você sabe e o que você faz. Não são a mesma coisa. O que você faz depende do que você sabe. A competência é justamente o que você sabe. A performance é o que você faz com isso. Você não pode escapar dessa distinção. Não foi uma estipulação dele, não. Né? Porque isso é uma necessidade conceitual. Praticamente há um terceiro fator, quase, né? É aquela citação do Aspect, né? Desde ali ele vem dizendo isso. Ele tem que repetir, em 2015, ele tem esse texto, Some Core Contested Concepts, que não deveriam ser contestados, porque desarruma tudo, e as pessoas fazem esse erro sistematicamente. É inacreditável isso. Esse aqui, Some Core Contested Concepts, 2015, publicou numa revista, uma das mais importantes revistas de psicolinguística, que é o JPR, Journal of Psycholinguistic Research, né? Competência e performance, distingue o que a gente sabe do que a gente faz. E aí tem uma estrutura interna que é distinta da performance real. E é muito importante, então tem que ficar claro, de ponto de partida, quem gosta de experimentar, quem gosta de pensar sintaticamente, morfologicamente, mas também quer testar, que são níveis diferenciados de análise. Tem a realidade epistemológica, é o que da competência, mas não é o como dos processos mentais. Realidade psicológica é mais forte, tem o que da competência e o como dos processos mentais.
Embora tem gente hoje aí dizendo que não tem quê da competência. Aí já é outro problema grave também, mas não vamos falar sobre ele aqui. É uma espécie de neobehaviorismo que existe hoje, né? O chamado conexionismo, que para mim é um neobehaviorismo. Realidade neurológica, mais forte ainda, tem que ser o que da competência, o como dos processos mentais e um mapeamento cerebral desses processos. E, finalmente, tem uma coisa mais fraca, que é a realidade computacional. O cara cria ferramentas para traduzir rapidamente, para speech recognition, né? Mas será que aquela ferramenta, o algoritmo do computador, do software, ele está, de fato, modelando o que nós, humanos, fazemos? Não necessariamente ele precisa modelar. Eu já vi, por exemplo, Sandy Wei Fong, um linguista computacional importante, na Sentence Processing Conference, CUNY Sentence Processing, uma das mais importantes conferências de processamento sintático dos Estados Unidos, sempre tem uma sessão para dialogar com Natural Language Processing, que é a linguística computacional, né, o processamento das línguas naturais, é diferente do Sentence Processing. E aí eles têm uma sessão, e o rapaz mostrou lá o programa que ele fez, muito bom, esse Sandy Wei Fong. E aí, no fim, os linguistas tudo questionando, né? E diz assim, vem cá, mas a gente faz. No fim, ele cansou e disse assim, olha, eu não sei se é assim que a gente faz, mas pode prestar atenção que o meu programa está funcionando, está certo. Isso, tem direito de fazer isso. Por que não? Né? Mas só não pode confundir as questões. Nós temos que arrumar epistemologicamente esses campos para a gente poder avançar. Então, conclusão até aqui. Não tem isomorfia entre a gramática e o processador, assim como não tem isomorfia entre as dimensões do saber de fazer. Há relações que podem convergir, mas também podem divergir. Certo? Estamos juntos aqui? Até esse ponto aqui é um bom momento, se não estamos. Tinha uma pergunta no chat, professor. Pode me passar. É uma pergunta, não sei se a Laís quer fazer, ou se quer que eu leia. É uma pergunta quando você passou o bloco de sentenças lá no início, mostrando o mapeamento, o rastreamento ocular, ela perguntou se uma sentença conter um elemento de correferencialidade, como uma anáfora pronominal, o olhar possivelmente se voltará para esse elemento? Boa pergunta, hein? Não vai dar para responder aqui. Isso é o processamento da correferência. O processamento de correferência é uma das áreas mais estudadas e regulada pela teoria de binding, né? Mas vai além da teoria de binding. É um bom caso de mismatches também. Não quer dizer que haja convergência, mas num dado momento outros fatores, como paralelismo estrutural, podem atuar, né? Outros fatores, né? Além só da gramática, né? Então, tem esse... Eu escrevi um trabalho há uns 2 ou 3 anos com o Marcelo Modesto, professor da USP, exatamente olhando, tentando responder essa pergunta com um tipo de categoria vazia, com o prosão, que é o prosão arbitrário e um prosão controlado por um antecedente na frase. E a gente viu uma coisa, o prosão arbitrário a gente joga para fora, né, depois de esgotar a sentença. Princípio de faço o que está fazendo. Primeiro vou procurar se tem jeito de resolver na frase. Se não tem, eu vou para fora. Uma boa pergunta, esse tema da correferência. No Brasil, o laboratório Laprol, do Márcio Leitão, tem estudado de tudo que é ângulo, princípio A, princípio B, princípio C, os fatores como paralelismo estrutural, como saliência, tudo isso é muito interessante. Podemos ir? Então tá. Podemos. Passei a referência aqui do trabalho. Já passei a referência do trabalho aqui. Já passei, já. UFMG. Já achei, já mandei aqui no chat. Que bom, você pessoal. É muito eficiente, obrigado. Então vamos lá. Avaliação do valor de verdade. O que você acha disso aqui? Vamos fazer um teste aqui. Isso é verdadeiro ou falso? Quem me diz? O que você responde para isso? Sim ou não? Poxa, se eu estivesse medindo, passava até de milésimo de segundos. Não pode chegar em minuto. É verdade. Qual a resposta para essa pergunta? Sim ou não? Nossa!
Opa, acho que o pessoal está com um pouco de medo de Está com falar medo? que... Não tenho medo de modo algum. Mas tudo bem, é um pouco difícil mesmo. E essa aqui? Sim. Vamos ver se respondem essa agora. Sim, verdadeiro ou falso? Sim ou não? Sim. E, Sim. claro. Né? Só está falando sim no chat. Né? Então, essa operação de computação de uma declarativa é muito mais fácil que essa aqui. Tem negação, tem passiva, né? Então é mais complicado. Isso aqui o McMahon já testou em 63. E é verdade, é verdade. Isso resultou no famoso cubo de Miller. O George Armitage Miller, professor de Chomsky, trabalhou naquele momento fascinante da revolução cognitivista, lá junto com o Chomsky, com Tom Bever, com o Fodor, o casal Fodor, né? O Jerry Fodor, que faleceu recentemente, e a sua esposa Janet Fodor. Fiz um pós-doc com ela, e ela me contava, nossa, que momento foi aquele! Criamos tantas maneiras de pensar, de testar na relação da realidade psicológica dos construtos gramaticais. O cubo de Miller é fabuloso, olha só. O kernel, naquele momento, é um modelo de kernel em tags, lembra? Syntactic Structures. O kernel seria declarativa. Quanto mais longe você está mais do kernel, mais difícil de processar. Por exemplo, aquela ali, uma pergunta na negativa e passiva, olha como está longe. Nossa, um vértice, dois vértices, três vértices. Mas se for uma pergunta, já é mais difícil. É uma passiva, já é mais difícil do que o kernel. Uma pergunta também. Se juntar negativa e passiva, dois vértices. Três vértices é o mais difícil. Ou seja, a relação das que foi a primeira grande teoria conjunta de teóricos da gramática e psicolinguistas, processamento da linguagem, que foi a famosa teoria da complexidade derivacional. Importante teoria, né? E houve uma crise. E aí, essa crise afastou psicolinguistas de teóricos da gramática. Né? Não vou discutir isso nessa aqui, porque é uma questão mais complexa. Né? Mas eu gosto do que o professor Alec Marance realmente diz sobre essa crise e sobre o que nós temos que aprender com a crise. Quanto maior a complexidade da implementação gramatical, maior o custo das tarefas experimentais, seja na psico, seja na neuro. A chamada crise da Derivational Theory Complexity deve ser revista em termos das teorias e métodos da época. Hoje a teoria é outra e os métodos também são outros. Então não podemos ficar presos a coisas que aconteceram, né? E a DTC, por exemplo, olha na época como é que você chegava na formulação. Eu me lembro até no livro do professor Perini, eu estudei lá com a Miriam Leme, eu fiz o curso dela no mestrado na década de 80, a gente usava aquele livro do professor Perini. Então você tinha que gerar essa estrutura profunda de baixo para chegar a essa estrutura superficial acima. Olha, reflexivização, as duas setas era o formalismo da época, que era uma transformação. Então, primeiro tinha que fazer uma transformação de reflexivização, tinha uma ordem, porque senão não tinha contexto para a aplicação da outra regra. Aí chegava supressão do sujeito idêntico, aí chegava concordância verbal, era uma transformação. Obviamente, tinha que levar à crise, porque o modelo também precisava avançar, né? Então... Professor, desculpa interromper, só porque, como o senhor me pediu, agora a gente já está faltando aí 10 para as 6. Mas... então eu tenho mais quanto tempo? Como a gente começou 3 minutinhos depois, a gente pode considerar que até 6h05, né? Você pode continuar. Ótimo, eu vou observar aqui para mim terminar. Tá bom? Desculpa interromper. Eu tenho que falar um pouco mais de outras questões, mas basicamente esse é um ponto, eu espero que tenha ficado claro esse ponto que eu quero fazer. Né? Voltando para o problema de Descartes, já falei sobre ele, né? O texto do Chomsky, numa revisão para fechar essa parte da palestra, mas eu gostaria de falar sobre o David Marr, porque um sistema de processamento de informação muito importante é a visão das cognições. A visão e a linguagem são as cognições mais estudadas na neurociência, e o Marr foi um gênio, morreu muito cedo, trabalhou lá em Harvard, no MIT, e ele disse, olha, é a hipótese de 3 níveis. Temos que entender os sistemas de processamento de informação
em 3 níveis distintos, mas complementares de análise. O nível computacional, da representação, o nível algorítmico e o nível da implementação concreta daquilo, né? Então, por exemplo, ele dá o exemplo da teoria dos números, a gente tem que ter uma teoria que tem uma relação com o algoritmo. Eu aprendi a fazer divisão com esse algoritmozinho aí, né? Então, o nível algorítmico. E depois, obviamente, posso implementar isso com o ábaco, posso implementar isso com essa máquina aí. Eu me lembro do seu Manuel, lá onde eu morava, tinha máquina registradora. E também eu posso implementar com uma máquina igual essa do meu pai, eu usava, e hoje a gente implementa no celular, né? Mas, então, são 3 níveis: o nível teórico, o nível do algoritmo e o nível da implementação. Isso no que diz respeito à linguagem, nós temos o nível da representação gramatical aqui em cima, e aqui embaixo tem o nível da implementação no cérebro, e nós temos aqui o nível psicolinguístico do algoritmo, que pode ser na compreensão do sistema auditivo, que a gente passeia e manda interpretar no sistema intencional conceptual. Ou a gente pode, a partir daqui, na produção, tem um gerador que não é o mesmo do parser. O parser, quando eu estou falando aqui, o meu parser está também trabalhando em paralelo ao gerador. No seu caso, que não está falando agora, você está usando só o parser, né? E aí eu mando para o sistema articulatório pronunciar. E o que acontece no cérebro? Quais são essas granularidades? Tem um artigo fabuloso dos dois David Embeck e David Poppel, que pensa justamente, será que é uma incomensurabilidade para sempre? Ou será que a gente acha correspondentes entre morfemas e dendritos no cérebro? Tem um grande programa de pesquisa. Mas, não, novamente, são 3 coisas, não são uma única coisa. Eu tratei disso também nesse texto saindo na revista da Abralin, Teoria Gramatical, Sintaxe Experimental, Processamento de Frases. E outra questão ligada à performance é a profundidade do processamento. Muitas vezes os teóricos da gramática pensam que aquele é um modelo idealizado, então a gente não pode achar que não haja atrito, que não haja ruído, que não haja diferentes profundidades no processamento, embora a gente tome como referência um modelo ótimo, né? Ideal. Um caso desses é o chamado problema de Moisés, né? A ilusão de... Quem me responde rápido? Quantos animais de cada tipo Moisés levou na arca? Não foi Moisés. Vocês já são espertos aqui na Unifesp, né, por aí, né? Muita gente rápido. 2, por quê? Faz uma leitura hiperonímica, figuras bíblicas, Moisés, Abraão, Noé, mas, na verdade, você pode fazer uma leitura de pouca profundidade, e a gente faz isso o tempo inteiro. A regra é realmente o processamento raso, né? Agora, então, a gente vê como a pessoa lê, por exemplo, a gente fez no nosso laboratório. Leu bem e respondeu. Algumas regressões, né, 14 fixações, e respondeu 2. Agora, tá vendo? A pergunta faz sentido? Sim. Como é que não faz? Sim. Agora, se eu botar assim, olha, aqui, olha o que aconteceu, eu desloquei a esquerda, né? Olha como é que foi. Agora estou prestando atenção no Moisés. Então, eu tenho fazendo uma manipulação da estrutura informacional por um tipo de construção em que você desloca um constituinte à esquerda. Foi mais custoso, hein? Foi mais custoso, mas olha a resposta. Faz sentido? Não. Olhou lá no sim, mas realmente a maior fixação é no não. Né? Então, claro que tem esse diálogo entre os processos e as representações, né? E a gente aprende com ilusões. O Colin Phillips, aí comparando, tá vendo? O Colin Phillips diz assim, a gente comete erros sim, mas aí a gente fazer esse programa, assim como as ilusões de ótica importantes para a gente estudar a percepção visual, também a vulnerabilidade seletiva à interferência. As ilusões gramaticais nos dão uma ferramenta fabulosa para entender como os falantes codificam e navegam representações linguísticas complexas em tempo real. Né? Um exemplo de convergência, vou olhar o tempo aqui, eu acho que eu não vou falar muito de educação, mas alguma coisa eu quero falar no fim. Mas só mostrar Mas a gente acho que pode ir até 6h15, Marcos, se o pessoal até também 6h15. Tá bom. Então, vamos lá. podemos... Quando a gente está dialogando, né?
Tá bacana. Efeito da lacuna preenchida. Isso aqui é um efeito interessante que mostra uma convergência entre o processador e a representação. É basicamente isso. O escritor lançou que livro, aí faço a pergunta, que livro... Opa, desce daí. Era para ele ir ali para o SPEC de C. Foi errado. Mas tudo bem. Aí essa é a estratégia do antecedente ativo, é o efeito da lacuna preenchida. Por exemplo, aí diz assim, my brother wants to know who Ruth will bring, aí tem um gap ali, ou então se tiver o was, surpresa, porque você esperava resolver esse who no primeiro lugar. Se está preenchido, custa mais. Os tempos de leitura aumentam significativamente quando se encontra um lugar onde um gap era esperado, porque eu quero resolver. Isso aqui lembra que é uma posição à barra, que não atribui caso, que não atribui papel temático. Então, tenho que... Chama-se o active filler. Eu tenho que achar o lugar onde eu posso, de fato, interpretar o who, né? E se estiver preenchido, vai ter um custo. Então, a gente fez um estudo, está publicado também, mostrando, por exemplo, como as pessoas leem, aí era só a instrução, mostrar só uma frase, a pessoa lendo assim, a instrução do teste, né? Aí a gente viu como a pessoa leu, tá vendo? E tem uma pergunta. Voltou, se um leitor... Ó, que livro o professor escreveu sem ler a tese em anos? Não foi muito custoso, né? O professor escreveu o quê? Escreveu o livro. Aqui foi no quadrado latino que a gente montou. Isso aqui foi uma distrativa. Vamos ver agora aqui. Olha assim, não, tá, respondeu. Agora vamos ver essa aqui que eu quero mostrar agora. Ó, a tese, nossa, voltou tanto porque tinha alguém preenchendo a lacuna, entendeu? Olha só agora separado aqui. Foi lido com pouco custo. Até o fim parou, voltou no que é lido só uma vez, né? Agora essa aqui, quando está preenchido o lugar em que eu queria, o primeiro lugar que eu posso interpretar a tese, porque eu preciso dar caso, eu preciso fazer cadeias aqui, tem custo, né? E aí a teoria de processamento fica muito compatível com uma teoria em que a gente acha que uma posição à barra precisa ser reconstruída numa cadeia, né? Então a teoria gramatical é a sintaxe experimental e o processamento de frases se encontram. Voltou na tese. Tinha uma tese no meio do caminho, ó, me que incomodou. Claro que depois ele resolve aqui, né? Mas você quer resolver as a first resort. Você quer rapidamente resolver os requisitos gramaticais quando você lê, né? Olha só a diferença. Aqui já com muita gente lendo promediado. A palavra tese foi quase pouco olhada nessa frase, mas olha aqui quando ela preenche a lacuna, como aqui as pessoas que leram, 10 sujeitos que leram, né? Então, a gente tem aí 926 mulheres segundo. Por quê? É a mesma palavra. Quer dizer, tinha um conjunto de palavras, né, em várias estruturas, como se faz um experimento. E aqui a gente tem 3 vezes mais curto, né, mostrando. Esse é um efeito muito forte que tem sido mostrado em muitas línguas. Bom, vou parar nisso. Falar rapidamente do caso do Pilarran, quem não conhece, aqui está o Daniel Everett, que diz que no Pilarran não tem recursão. E aí questionou a teoria chomskiana, né? Porque você não tem... There is no such a thing as universal grammar. Né? E ficou famoso com isso, né? Que os Pilarran vivem aqui nessa área, no rio Maici. Teve uma briga, o Chomsky nem quis conversar com ele, disse que ele é um charlatão, né? E... Na verdade, ele diz que no Pilarran não tem encaixamento sintático, não tem tempranúmero, não tem quantificador, não tem... É pela negativa muito, né? Não tem. Aí nós trouxemos esses 2 rapazes de Pilarran, né, para na UFRJ, num evento. Aqui está o Uli Sauerland, que é um semanticista, está o Tom Roper, está a Pérez Leroux, Ana Pérez Leroux, Luiz Amaral, né? Bart Hollebrandt, linguistas, estudantes de linguista, Varéia, aqui a Silene, e a Juliana Novo Gomes, Luiz Amaral, eu estou aqui também, Aniela, enfim. E a gente estudou com esses Pilarran, até outro dia o Uli também falou na UFRJ, e a recursão, né?
Aí você tem que a gente, na escola, a gente está brincando com recursos, as crianças gostam de brincar, tem muita cantiga, né? Corre o gato que pega o rato, que pega a criança, que vai para a escola. Você pode encaixar de infinito a competência gramatical humana, mas, obviamente, que o desempenho de memória e atenção. Mas o Chomsky mostrou nesse livro que tipo de criatura que nós somos, e nós somos criaturas recursivas, né? Questionar isso, e aí ele está brincando na escola, nesse último livro, com o Tom, né? Experimentando Linguística na Escola, lançamos no ENELP em dezembro do passado. Né? Como é que a gente pode usar qualquer construção, um pouco de educação, então, para terminar, né? Qualquer construção gramatical, a gente pode usar, mesmo aquelas, o Tom Lope, ele faz essa afirmação, que será? Não precisa os linguistas já terem resolvido, quem sabe são as crianças na escola que vão ajudar a resolver, vamos acreditar, vamos na autoestima, no saber das crianças, não precisa, tem que botar no livro só que está tudo bonitinho, já sabe, o que a gente sabe vai ser questionado amanhã, vamos ser sinceros e reais, na escola, mostrando certas estruturas. Nesse livro, no primeiro capítulo, o Tom mostra como a gente pode brincar com quantificação, com correferência, com recursividade, né? E a Heloísa Pilate também mostra já da gramaticoteca, com objetos manipuláveis, e eu mostro também como a gente pode desenvolver a capacidade de ler, né? Se a gente usar de maneira... Bom, eu não vou entrar muito nisso, mas isso é uma forma de metacognição, as crianças pensarem sobre a sua própria cognição, tem um papel importante na própria evolução da linguagem, fiquei maravilhado de ver isso, foi um salto, parece que exatamente a metacognição é o elo perdido, está na origem mesmo, né? É a teoria da mente, não vou falar muito sobre isso, a recursividade, mas a recursividade é uma coisa muito central que nos tornou até de primata humanos, né? Aí dizer que ela não funciona, tem muitas formas. Quer dizer, a gente em inglês, eu custo a processar isso. Ó. John's Friends, Sisters, Daughters, Car. Pera lá. Os americanos estão com esse tipo de construção recursiva de encaixes, com o S, possessive case, né? Para nós é um pouco custoso. Né? Mas o carro da filha da irmã do amigo de João. Pera lá, deixa eu entender. Não é porque é difícil de processar que ela não existe no portfólio da gramática. Até a gente mostrou um caso na língua, nesse artigo aqui, no caso da língua Carajá, que eu estudo há mais de 30 anos, com um grupo de pesquisadores, né, em que a prosódia é que faz encaixes recursivos em Carajá. Falamos um pouco disso nesse livro que fizemos com a Miriam Lemley, para mim foi uma honra, última publicação dela, e ela começou a sua vida trabalhando com línguas tupi no Museu Nacional e encerrou sua última publicação nesse livro em que a gente mostra princípios da gramática universal em ação, incluindo a recursividade, através de deslocamento do acento. Então, o processo recursivo existe, embora possa ser feito usando ferramentas distintas entre as línguas. Né? Então, a gente desloca o acento. Né? Não vou entrar muito nisso. E o que eu queria dizer é que essa afirmação do Everett, né, de que não conhece, não desafia teorias, né? Nós mostramos nesse livro aqui, Recursion Across Domains, né, que, de fato, muitas línguas, inclusive a língua Pirahan, têm estruturas que eu não vou ter tempo de analisar aqui, né, como não tem recursão aí. Né? E fizemos vários testes sobre isso. Eu vou mostrar mais, em tanto detalhe não, mas eu quero mostrar aqui as conclusões só dessa parte, que são essas aqui, quer dizer, tem custo maior a recursividade indireta, mas não quer dizer que não existe. Né? É mais custosa de processar. Tá vendo? Isso aqui é mais custosa de processar, mas não está fora do escopo da gramática. Né? E o outro erro dele é esse aqui. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Esse é um princípio fundamental. É o erro do tipo 2. Não é porque você não acha que você pode dizer que não existe. Talvez a maneira como você procurou... O Uli Sauerland foi lá no Pirahan e fez testes. A maneira como você procurou, talvez você não ache. Não é porque você não encontra toda hora o livro da mesa, da estante, da sala, com 10 encaixes, que você não pode dizer que aquilo não existe. É pouco produtivo, mas existe na gramática. Né?
Bom, só para terminar, nós temos esse outro trabalho em que a gente mostrou na escola como, mais ou menos eu mostrei aqui, como a partir de problemas, eu vou pular isso. Eu quero mostrar, para terminar a palestra, o que eu estou fazendo agora na faculdade. Por exemplo, olha só essas estruturas aqui. Só para terminar com um problema. Comecei com um problema, o cara leu assim. Voltou, mas leu quantas fixações? 15, algumas regressivas, né? Agora, essa daqui, o que aconteceu, hein? Opa, o negócio foi custoso, hein? 37. Por que essa frase foi mais custosa do que essa aqui? O navio japonês entrava na Bahia uma manhã chuvosa. Fácil. E essa daqui, o navio japonês entrava na Bahia um navio brasileiro. Por que essa foi mais custosa? Quem me diz alguma coisa para a gente terminar? Foram apresentadas em sequência? Não, até foram apresentadas com pessoas diferentes, né? Não necessariamente com a mesma pessoa, senão daria um artefato. Né? A gente faz uma distribuição chamada Latin Square Design, quadrado latino. Né? Quem vê um tipo não vê o outro tipo, mas condições parecidas são vistas com outros materiais lexicais. É design de experimento. Mas eu peguei só os dois, eu não estou muito preocupado com as questões mais metodológicas, mas foi uma boa pergunta. De qualquer maneira, essa frase é muito mais custosa. Por quê? Do que essa. Essa é fácil, essa é custosa. Por quê? Tem a ver ali com a estrutura de argumentos do Entrava? Muito bem, exatamente, exatamente. A gente acessou esse verbo. Que verbo é esse aí? Esse é o verbo entravar, de bloquear. Muito bem, Eureka! Quem foi isso? Foi o Rafael? Não vale, não vale. O Rafael não vale. Exatamente. Fiquei. Olha como a gente, a partir desse problema, a gente discute uma coisa que hoje em dia, vamos pensar linguisticamente um pouquinho na graduação e na pós. O que acontece que a gente tem aí basicamente a qualidade lexical, a estrutura é parecida, mas você tem entrava como pretérito imperfeito de entrar. Todo mundo busca isso, e não como presente do indicativo do verbo entravar, porque entravar pode ter dois lugares, né? Enquanto entrar é um predicado de um lugar, né? Agora, dizer, um navio japonês entrou, um navio entrava, um navio brasileiro, enquanto entravar fica bonito, a estrutura argumental, exatamente. Então, quanta coisa a gente pode discutir a partir daí. Podemos dizer, olha só, aí pedir para os alunos, vai lá no Google ver o verbo entrar. Entrar, olha, dá mais de 1 bilhão de resultados em 0,5 segundos. É uma ferramenta fabulosa o Google, né? E aí, por aí, o pessoal está construindo aí instrumentos de aferição de frequência. É importante frequência, enquanto o entravar aparece apenas 4.730.000. É pouco se você comparar com 1 bilhão e bem mais rápido, né? Altamente significativo. O default de leitura é o verbo entrar. Existe efeito de frequência? Existe efeito de frequência. Mas, pelo amor de Deus, não vamos trazer a frequência para o centro do palco. Isso não é neobehaviorismo. Tem muita gente hoje dizendo que não precisa de estrutura nenhuma e que a gente pode resolver tudo com efeito de frequência. Aí é o problema de Orwell, né? Aí é a manipulação. Isso é muito relevante nos tempos de infodemia que vivemos hoje, das fake news. Não é que as pessoas não possam ser manipuladas, né? O behaviorismo está alegre e satisfeito fazendo carreira na política, na religião, no comércio, associa fumar cigarro com esporte. Né? Antigamente fazia, eu acho que ainda faz aí por aí hoje, controlaram um pouco mais o outdoor. Né? A Organização Mundial de Saúde mostrou o ano passado num evento fabuloso de infodemiology, assim como a gente precisa na pandemia de vigilância epidemiológica, na infodemia que a gente vive hoje, a gente precisa de vigilância epistêmica. E a gente tem que preparar os alunos para serem vigilantes epistemicamente, senão vamos ficar elegendo lixo a vida inteira. Né? Ou então vamos cair em conversas de pastores que dizem que
tem ali adultérios abençoados, porque na Bíblia está escrito que os negros são filhos de cão, com interpretações completamente inadequadas, né? Então, eu acho que a escola deveria fazer coisas assim, e isso poderia realmente... A gente vai ter que ter muita coragem para jogar fora muito do que se faz na escola, coletivo de Camila Cáfita, capitais, não sei o quê, do que se realmente a gente fizer a educação pela inteligência, e a linguística tem um papel muito importante nessa transformação. Né? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Nós que agradecemos, muito bom. Vamos ver, então, acho que tem uns minutinhos para algumas perguntas. Vou voltar aqui para ver vocês. Deixa eu ver se eu Joia. consegui. Espera um instante. Consegui, estou aqui. Obrigado, Então, pessoal. podem abrir o microfone, Ainda temos tempo para comentar. conversar um pouco, né? Tá. Sim, ou colocar pelo chat. Eu posso fazer uma pergunta para abrir os trabalhos aqui das... Claro. Obrigada, Fernanda, professor. nossa parceira aí do LabLink, Marcos. Fernanda, prazer. Prazer, Marcos Maia. Muito estimulante, né? Tanto os exemplos quanto a forma como você vai construindo, né? O pensamento, né? Não é porque a gente não acha evidência que não há evidência. É muito bom essa ideia. A ausência de evidência não é evidência da ausência. É Esse, me parece, é um dos principais erros do professor Daniel Évora, que conheço há muito tempo, desde que ele era gerativista. Muito bom. Muito bom. Com a professora Charlotte Galvez na Unicamp. Né? Ele fez sua tese de doutorado, é um pastor que veio, mas depois gostou de linguística. Depois ele resolveu... Bom, enfim, não quer falar mal de ninguém, não. Mas eu gosto de falar mal. Um índio me disse assim, olha, você agora, mais de 60 anos, você tem que falar. Se você não falar agora, você pode não ter oportunidade para falar depois. Então, eu não estou muito assim educadinho. Tá certíssimo. Eu tenho uma pergunta Obrigado. que é para continuar um pouco esse trabalho com a educação e a escola, que assim, é muito interessante ver isso, né, de oferecer um raciocínio linguístico, né? Como a gente oferece, parece mais prática no raciocínio matemático na escola, né? Se trabalha bastante tempo no raciocínio matemático, cálculo, lógico, e a linguagem ficou aí na língua portuguesa de uma certa forma, e ao passo que oferecer o raciocínio linguístico, né, como essa metacognição, isso... E eu queria ouvir mais um pouco de você, desse retorno que os alunos dão, ou um pouco dessa experiência do que você sistematizaria um pouco, não em termos de resultados, né, imediatos, mas o que você tem visto como um resultado para o ensino mesmo. Olha, a gente fez um trabalho de 2 anos numa escola que está... Deixa eu pegar aqui, desculpa. Foi publicado nesse livro aqui, lancei no Enelp. Lá e na Unifesp. Na Unifesp, isso. Aqui a gente conta toda essa história. Isso, Né, Rafa? A Idaiá estava lá também. Chegou, eu vi esse livro pela primeira vez, a editora mandou para lá, não foi? Aí a gente recebeu, gostei de ver. Essa história está contada aqui. Chegou a gente pretendia continuar no chão da escola. Foi uma coisa. Eu já tinha trabalhado lá atrás no ensino médio, há não sei quantos anos atrás, mas depois estava só na universidade. Aí voltamos, fizemos diagnóstico, usando várias técnicas psicolinguísticas, entre as quais a tracking, mas a professora Aniela França fez eletroencefalografia, por exemplo. E a gente descobriu coisas. Aí fizemos oficinas. Um grupo fez oficina, outro grupo tinha suas aulas normais. Está contada essa história toda aqui. E foi muito motivador. Os alunos depois... Porque a tracking Aí a nossa proposta seria, a gente queria ter voltado para a escola, não foi possível ainda, razões óbvias, né? Mas a iTrek está ficando mais barato. Você já compra a iTrek por R$1.000 e poucos. Porque toda escola tem um microscópio para estudar a célula lá. Você vê a célula muito melhor que o professor ficar desenhando no quadro. Você pega uma cebola, você vê a célula. O que é aquilo? O que é aquilo? Até tem umas escolas melhores que projetam o microscópio na parede. Então, isso é formação científica, né? Desenvolvimento, educação pela inteligência. Por que não com a leitura? A pessoa vê como ler. A gente deixou a iTrek na sala de 8º e 9º ano de fundamental, os alunos adoraram. Deixa eu ler de novo, professor. Claro que eu vou errar, porque eu li daquele jeito. E aí, então, tem um potencial educativo, eu acho assim, porque no último PISA,
sabe, o exame PISA, que mede essas habilidades, que é o que uma pessoa no mundo contemporâneo deveria ter: raciocínio matemático, raciocínio lógico, capacidade de ler e extrair o gesto, a informação que você lê, né? E hoje em dia é difícil, porque, nossa, manipulação está em todo lado, até na construção do período de um jornal para o outro, né? E a gente tem a gramática, eu faço também, a gente faz no ENELP, né, Rafael, de que o período é a unidade. Tem aquele texto que eu traduzi, que saiu na revista Linguística, traduzi com a Heloísa, não foi? Não, trazia outro com a Heloísa, traduzi com a Aniela para o português, eu tenho usado com alunos, em que o Chomsky e o Galego, 2020, eles falam isso, que no fim eles fazem considerações para a educação. E aí eles assim, tem que ter objetos pequenos, para ter essa quantidade de informação em todas as disciplinas tais aqui, fazer educação por projeto, vamos pensar a noção de perspectiva na linguagem, perspectiva na física, na ótica, a noção de pegar um projeto, aí a gente não precisa ficar na rabeira do PISA, como nós estamos, né? Porque a gente fica 12 anos na escola, 11, 12 anos, as crianças no ensino médio, e não consegue escrever, não consegue extrair a informação do que lê, não consegue ter raciocínio. Regra de 3, raciocínio lógico básico, que faz a gente acreditar que o Darcy Ribeiro estava certo, quando ele disse que a crise da educação no Brasil não é crise, é um projeto de uma elite do atraso, né? Então, temos que fazer balbúrdia. Eu estou fazendo balbúrdia aqui por enquanto, né? Mas acho que todos nós temos que fazer balbúrdia mesmo, porque isso já deu, né? Já deu. Ou a gente vai continuar se omitindo diante do que está acontecendo, né? Então, eu tive um retorno bacana e a gente mediu depois, nesse livro Conta a História, e os alunos melhoraram, se aproximaram do ensino superior. O outro aluno que ficou naquela aulinha, infelizmente, não é culpa dos professores, do sistema educacional, aqueles currículos bobos, o coletivo, não sei mais. Para quê? A gente tem que ter coragem de jogar fora isso, porque senão o Banco Mundial, analisando os PISAs, o OCDE, né, que organiza o PISA da Comunidade Europeia, disse assim: no ritmo que o Brasil vem, nos todos esses PISA aí, a gente vai precisar de 260 anos para formar leitores nos níveis internacionais. Espera lá. Então, a gente tem que jogar fora a maioria do que vem sendo feito. Chega, né, reformar não. Eu disse assim, vamos olhar como é? Base Nacional Comum Curricular. Pô, o que tem de besteira ali? O professor José Moraes fez uma análise que até diz assim, já passou da hora dos linguistas brasileiros interferirem nessas besteiras. Por isso, eu tenho tido, olha, eu fiz pesquisa básica só, em processamento de frases, na análise, documentação e análise de línguas indígenas, teoria gramatical. Mas o meu foco hoje, nesse ponto da minha vida, é tentar, eu acho que o erro que a gente cometeu é ficar só falando entre nós linguistas, né? E tendo foco no período. No período, eu acho muito importante ter o foco, porque eu estava até contando aí para o meu amigo aí outro dia que eu ensinei minha filha de 22 anos a dirigir. Fui para um estacionamento vazio, né? E ela não tinha noção que era embreagem, ela não tinha noção que era marcha, nada. Então, eu tive que ensinar a gramática da dirigibilidade de um veículo. Agora, adiantava, tem muitos gêneros aí. Né? Tem gêneros pra caramba, tem todo tipo de estrada. Tem estrada de terra, tem estrada de mão dupla, tem estrada de via única, tem expressway, tem freeway, tem alamedas. Você pega os livros escolares, a professora Leonor Sclia, que é antenada, fez 92 anos semana passada, diz assim, olha, o pessoal aí dos gêneros textuais acha que basta mostrar os gêneros que a criança... Como? Eu vou levar minha filha só de matar minha filha. Se eu vou, vamos para... Eu tenho que conhecer a gramática ali, olha, tem um jogo aí, a gramática, tem sintagmas, tem coisa que você tem que fazer aí, aperta a embreagem, solta, né, devagar, encontra esse ponto, depois você encaixa a marcha. Essa é a base. Agora sim vão para os gêneros textuais. Ou a gente constrói uma casa pelo telhado. Esse espaço de trabalhar com objetos pequenos, como Pérez Galego e Chomsky. O que objeto pequeno mais legal tem na nossa área de linguagem do que o período? No período, nesse livro aqui a gente discute isso, exatamente, só tem período aqui. E a gente mostra que o período se encontra desde processos muito locais até altas inferências, né? Até pressuposições de análise do discurso já está ali. Então, se a pessoa entende no nível do período,
ele descobre no período como achar o gist, esse termo da psicolinguística da leitura, que é a essência daquilo que você lê. Num mundo infodêmico, as pessoas tendem a se perder. A gente viu isso na análise com rastreamento ocular de leitura no colégio, né? Aí lê, não, é um leitor linear. Tem uns finlandeses que fizeram usando eye tracking. A diferença do bom leitor é um leitor estruturante seletivo. Tem muita coisa, a gente mesmo lê assim, né? Imagina, hoje em dia tem tanta coisa para ler, mas a gente sabe buscar, né? Então, por que a criança não pode saber? Aí fica lendo ali, no fim você pede para ela, o que foi? Eu não sei, nem prestou atenção, mas leu silabadamente, mas leu. O teste é consistir. O que você leu? Não sei. Quer dizer, uma coisa muito mecânica. Como é que pode a pessoa estar no fim do ensino fundamental e ser um analfabeto funcional? Né? Você não pode aceitar isso, é possível não ser assim. A Rede Nacional de Ciência para a Educação, fundada, hoje tem várias pessoas nessa rede, linguistas, físicos, químicos, biólogos, né? Tem dito como a gente pode... Porque teve um físico, na primeira reunião de fundação da Rede Nacional, está em torno do professor Roberto Lente, né? Teve um físico que disse assim, olha, a gente tem uma ciência de boa qualidade, foi formada no Brasil, estão querendo destruir, né? Mas foi construída com o CNPq, CAPES, da década de 40, 50, Carlos Chagas, César. Foi construído, a gente sabe disso, nós estamos aqui, né? O pessoal vai em congressos internacionais, a gente dialoga em pé de igualdade na ciência brasileira. Aí o físico disse assim, eu acabei de vir de um congresso de física de partículas aí, e nosso trabalho está legal lá, estamos... Ciência é isso, vai construindo, trabalho de formiguinha, né? O Everett que gosta de não tem recursividade. Quando se faz isso, pode acreditar em mistificação, né? Agora, o trabalho, o físico dizia, quando a gente chega em casa, aí a gente vê o que o nosso filho está estudando, dá uma tristeza, porque os livros escolares estão completamente divorciados de um pensamento contemporâneo, raciocínio analítico, pensamento crítico. Isso é educação pela inteligência. Temos que operar isso. Como? Como vamos conseguir? Não vai ser nesse momento agora, vamos conseguir, mas pelo menos podemos nos preparar para, em um momento em que volte a decência, a dignidade, né, a gente consiga, de fato, melhorar o que está acontecendo nessa triste crise brasileira na educação. Né? Não sei se respondi sua pergunta. Se for, por exemplo, a Stephanie está aqui, estou vendo ela fez o meu curso, ela é aluna da pós-graduação nossa na UFRJ. E a gente usou dados de línguas indígenas, né, Stephanie, aquele curso que você fez, né? Foi bacana, né? A partir dos dados, não só dados de eye tracking, não. Nós temos tantos dados sociolinguísticos, né? Dados de análise de línguas indígenas. Cada um de nós aqui tem dados bacanas, né? De morfologia. Por que esconder esses dados das crianças? Vamos ouvir o que as crianças têm a dizer sobre esses dados. Tom Wolfe está fazendo essa campanha, essa cruzada, mesmo nas escolas dos Estados Unidos, né? Porque ainda não sabemos. Quando que a gente vai saber? Me diz. Eu me lembro quando eu comecei a estudar Chomsky, que ele lia para caramba, era difícil. Daqui a pouco, no próximo artigo, dizia aqui, joga aquilo tudo fora, porque não é mais aquilo, não. A ciência é assim. Então, nunca a gente vai saber. Vamos passar para as crianças também as nossas dúvidas e as crianças aprenderem a duvidar, a fazer pergunta. Olha, o que eu vivi na escola agora, nesse projeto aqui, as crianças chegavam até ataque se você não desse a resposta certa. O que a gente fez com as crianças, rapaz? Não tem isso, as crianças têm que saber perguntar, né? Aí eu passei um semestre na Nova Zelândia para estudar lá, educação lá, né? Que a Nova Zelândia, olha lá onde é que está, né? Mas eu fui também com o meu interesse de línguas indígenas, porque a língua Maori, segundo Ken Hale, um grande linguista poliglota do MIT, que falecido já, mas ele diz assim, tem um livro, eu acho esse livro aqui, nem acho, agora não vou achar, mas tem um livro verde chamado The Green Book of Language Revitalization, e ele analisa, faz um survey dos projetos de revitalização de línguas, né? Ele diz, o melhor foi lá dos Maori, que estaria morto hoje, estaria extinto, né? E aí você vai ver o projeto deles, é o trançado, o Tefariki na língua polinésia, né? Que é tão bom que o governo da Nova Zelândia adotou.
E aí, educação pela inteligência, é educação para resolver problemas, não tem assim currículo, tem que fazer isso. Quem que disse para algum pedagogo, para algum político que iria vender livro, que tinha que estudar isso, 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 isso e isso? Por quê? Estamos já aqui no 3º milênio, né? Vamos pensar o que é interessante fazer. Tem que ter coragem para ter uma reformulação completa da escola. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar, né? Eu acho que a gente deve tentar. Eu só ia aqui fazer um comentário que esses dois livros que o professor Maia mostrou para a gente, esse que é o Experimentando Linguística na Escola e esse outro da Metacognição, tem coisas muito interessantes, porque eu dou aula, estou dando aula nesse semestre sobre ensino, por exemplo, e comecei a pensar nessas coisas por causa da Heloísa, por causa da aprendizagem ativa e tal, né? A Heloísa que me levou para esse campo. A Heloísa, para mim, tem sido uma grande parceira, porque ela está lá com as 4 patas. Exatamente, eu também. Que também fez esse caminho, né? Que estava na linguística teórica, é gerativista, e depois foi olhar para essas coisas, né? Mas o que eu ia falar que tem de interessante, que é uma dificuldade, é como passar dessa parte teórica para chamar atenção para os alunos. Isso tem tudo a ver com a metacognição, né? E esses 2 livros têm oficinas que são assim muito interessantes, que ajudam a gente a fazer essa pelo menos para mim, da linguística teórica, de tudo que a gente aprendeu durante todo esse tempo, para como chamar a atenção dos alunos para esses fatos que a gente, linguista, acha super interessante, né? Então, eu acho que vale muito a pena esses 2 livros. Isso está tudo para ser criado, né, Rafael? A gente tem o Tom, quando ele fez, a gente mandou para ele o livro, ele não sabe português, a Heloísa e eu traduzimos o capítulo dele, mas ele já usou na escola, me diz, mas Tom, não deu ainda, a gente, porque lá a escola já voltou, né, nos Estados Unidos, ainda não conseguimos, Tom, usar e ver se eles dão novas ideias, ele está louco para ver. Aqui tem análise no capítulo dele de questões brabas, de quantificação, daquelas análises difíceis de fazer, né? E ele acha que os alunos vão dar boas ideias para sugerir para nós linguistas, né? E também para eles pensarem, arrumarem os dados. A gente mostra os dados, de que maneira a gente pode, né? A partir do desafio do problema. Eu acho que é por aí que a gente tem que explorar mais, né? Bacana, concordo totalmente. Como é que a gente vai explorar e o desafio de chamar atenção para eles? A gente começa a perceber isso até nas aulas da graduação, né, de letras, de quando a gente coloca um desafio, como é que os alunos retornam esses desafios. E na questão da gramática, a gente está, assim, anos-luz, né, atrás, porque aí você pergunta para o aluno e ele vem com a gramática tradicional, né, ele não parou para pensar, né, nessas coisas. Eu não sei se a gente tem mais tempinho, mas eu ia falar para o professor falar um pouco dessa questão da metacognição mesmo, que passou um pouco... A metacognição. Rapidamente, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu encontrei, por exemplo, esse livro aqui é muito legal, Foundations of Metacognition. E aí você vê, rapaz, que isso é um negócio... Porque o que é a metacognição? A cognição sobre a cognição, ou seja, a gente tem representação primária, né? Estímulo e resposta, estamos no ambiente, estamos aqui no momento ali, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, eu tenho um cachorro aqui. Aí, eu, mais ou menos, o meu cachorro, eu sei quando ele está latindo. Às vezes ele está latindo de um jeito que deve ser minha filha que chegou, está alegre, tem outro que ele late de um jeito ali, aí, rapaz, deixa eu ver quem está na minha porta, né? Eu moro numa casa, num condomínio, uma casa na rua, aqui no Rio de Janeiro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas sempre tive cachorro. Ele late mesmo, bravo ali, fazendo tem alguma coisa ali, né? Agora, se isso alguém veio e fez isso de manhã, ele não me conta de tarde, quando eu chego, se eu não estou em casa. É só ali naquela hora mesmo. Eles têm até estudado que os animais, chimpanzés, têm alguma metacognição também, mas como não tem linguagem, acho que o segredo está na linguagem, como não tem linguagem, porque metacognição é recursão, é teoria da mente, é recursão cognitiva, né? Ele, por exemplo, ele vai no portão ali, late, e depois ele sabe que eu estou aqui em cima, onde eu estou agora, meu escritório, e aí ele fica olhando para cima e volta.
Ele fica nervoso, mas não tem como ele estruturar, ele não tem computação da linguagem, né? Até queria um dia conversar sobre isso com o Vitor, né? Vitor Nobre, que é o grande conhecedor de teoria. Eu não sou curioso, não conheço, não. Mas eu estou achando que tem coisas muito interessantes, né? E num dado momento, talvez há 120 mil anos, sei lá, teve um salto ali, né? Que é um salto metacognitivo. A gente pôde se colocar no lugar do outro, que é teoria da mente. Tem até um autor nesse livro, um biólogo evolucionário, que diz que, olha, esse salto, quando aconteceu, propagou genes, porque é muito mais prazeroso reproduzir prestando atenção no que o outro está sentindo do que ser o brucutu ali, que apenas quer satisfazer suas necessidades fisiológicas. Metacognição deu uma sofisticação de inteligência que teria, segundo essa hipótese, inclusive, facilitado a propagação de genes daqueles que já tinham dado o salto. Eu acho que hoje até tem muita gente aí que não deu esse salto, que não quer evoluir, né? Que estão presos ali dentro de quem são e não tem jeito, estão só ali, né? A gente tem que achar um jeito de conseguir fazer que as pessoas deem esse salto. Eu acho que essa é uma questão, Rafael, sério mesmo. Estou colocando assim como um programa, não tem grandes mais coisas a dizer isso, mas é metacognição que é preciso ter, né? É você se colocar no lugar do outro, fazer sistema de representação secundária. Não estou só agindo aqui, não, estou dando um passo atrás e estou pensando sobre esse sistema. De sistema de representação primária para representação secundária, veio linguagem, consciência e arte, né? E aí começou uma história interessante, mas que talvez esteja em evolução ainda hoje. Eu estou lendo um livro, rapaz, que eu não sei se vocês leram, aquele Sapiens, do Yuval Harari, é um best-seller mundial, né? Ainda não consegui ler, mas... Vale a pena, hein? Vale a pena ler, porque ele mostra como essa revolução cognitivista tão recente, né, pode influenciar, porque nós estamos vivendo ficções. É isso que diz, as culturas são ficções, que a gente... valores e tudo isso, a gente construiu esse mundo de ficções. Aí nós não somos só física, química e biologia, nós agora fazemos, e isso está também nos levando quase que à nossa própria destruição, porque não conseguimos lidar bem com isso. Até agora, né? Estamos aqui a 2 segundos da meia-noite, aquele relógio lá do Einstein, né? Porque estamos destruindo o planeta todo, é crise climática, é crise política, e o medo que tem muito grande, né? Então, acho que é uma grande crise que eu acho que uma das chaves é o que muitos chamam missing link, o elo perdido, né? Que de fato seria esse salto metacognitivo, né? Como diz o Chomsky, que teria sido de fato alguma... Não foi uma coisa que veio... Everett diz isso, né? Que foi lá do Homo erectus, né? Mas eu acho que o Vitor tem boa... Convido o Vitor para vir falar aqui, aí de repente eu venho ver também, porque eu estou para convidar... Eu ia convidar ele para vir na UFRJ, depois teve essa crise toda, né? Com certeza. Ele já teve uma vez, na Unifesp falando, mas acho que agora ele estava bem no começo das pesquisas. Agora, com certeza, ele tem mais coisas para ele está com falar. Bacana. O laboratório. Né? Eu não consigo acompanhar tanta coisa, né? Estou metido em coisas. Exatamente. Tá difícil acompanhar todo mundo. Semestre. Uma ideia. Me avisa que eu venho ver. Vamos fazer junto os 2 labs. O FRJ e o Unifesp. Pode ser, podemos. Tem o meu laboratório lá. Acho que 2º semestre vou estar um pouco menos... Estou mantido com muita coisa, na verdade. Aí... Mas faz parte, né? Temos que trabalhar. Né? O desafio é grande. Então, acho que, professor Marcos Maia, muitíssimo obrigada pela participação. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas te ouvindo. Obrigado a vocês pela conversa tão agradável. Nossa, muito legal. É muito bom conversar sobre essas coisas, né? Demais. Lembrando a todo mundo que a palestra fica gravada, né? Então, para que estou vendo muitos alunos nossos aqui que são professores da rede, são professores da rede particular, da rede pública. Se quiserem espalhar essa ideia aí que o professor Marcos Maia coloca, né? Da linguística crítica, na escola. Isso. Está lá no nosso canal do YouTube. Vamos colocar isso aí para rodar. Fazer uma propaganda do Enelp, Rafael. Legal. Né? Onde é que vai ser o Enelp? Fim do ano. É uma boa pergunta.
É uma boa pergunta agora, eu não sei onde vai Eu também ser, sei, tem que perguntar para a Elô, que inventou, né? mas certamente vai ser, em algum lugar. Vamos fazer mais balbúrdia. É o jeito Exato. que nos resta. Vai ser Exatamente. online, né? Se for no fim do Deve ano, ter é que bom ser. que Não, vai já chegar foi para todo online mundo. no último Indaiá, É. né? O Ano Aí, passado, eu- ano já passado foi foi. online, inclusive tem os vídeos, né? Eu estou sempre passando para os alunos, porque tem, Legal. tem as aulas, tem as Tudo que fica mesas. uma fala, né? A gente tem que Isso. continuar fazendo esse movimento e objetos pequenos, o período, a palavra, a sintaxe intravocabular, tudo isso pode ser bacana, né? acho que a alfabetização também, né? Que é um massacre das criancinhas. Alguns métodos, né? A linguística, como você falou da Leonora Scliar, né? Tem um papel importantíssimo Ela tem. fazer uma alfabetização mais pela fonética, pela fonologia, Isso. né? Então é isso aí. Mapa, isso mesmo. Tem muita coisa a ser Legal, feita. gente. Valeu, então, Idaiá. Muito Rafael, obrigada. muito obrigado. Valeu. Olha Então, aqui. lembrando a todos que a gente tem amiga. mais. Opa, agora vamos encerrar bem. Já está terminando, está me chamando para brincar, está nos visitando. Fala daqui a pouco, Thiago, só um instante. Então tá. Então, tchau, Valeu. pessoal. Tchau, Temos mais tchau. seminários nos Prazer. próximos meses, então fiquem ligados lá na nossa programação. Tá bom. Tchau, pessoal. Tá Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.